Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Johnny Feitosa e esse é o 31º vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós daremos continuidade a uma sequência de 8 aulas sobre o controlador lógico programável. Esse será o segundo vídeo especificamente sobre os conteúdos do CLP. Então vamos lá. Nesse vídeo nós vamos falar especificamente a respeito de variáveis digitais e variáveis analógicas, que são os dois principais tipos de variáveis que nós estaremos trabalhando no nosso controlador. E antes da gente começar a falar a respeito dos dois tipos de variáveis, nós precisamos saber primeiro o que é uma variável. E nós temos que lembrar que uma variável ela é uma quantidade de uma característica que a gente pode atribuir um valor numérico. Ou seja, qualquer propriedade de um objeto de estudo que a gente estiver analisando que pudesse ser medida e enumerada pode ser considerado como uma variável. E os dois tipos de variáveis que nós temos são as variáveis digitais e as variáveis analógicas. Nós comentaremos a respeito das diferenças entre elas para a gente não ter dificuldade quando a gente começar a declarar as variáveis, para a gente mergulhar nas linguagens de programações a respeito do CLP. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: a variável digital ela também é conhecida, também pode ser chamada de variável discreta. E a variável analógica também possui um outro nome. Ela também é conhecida, também pode ser chamada de variável contínua. Então, variável digital ela também é conhecida como variável discreta e a variável analógica como contínua, tá ok? E para a gente começar a tentar entender a diferença entre essas duas variáveis, a gente precisa analisar da seguinte forma: que a variável digital ela varia em saltos ou degraus. Ou seja, você sempre vai pular de um intervalo para o outro. Já a variável analógica, você não vai pular de salto em salto. A variável analógica ela vai ser modificada através de uma variação contínua ao longo de uma faixa. Se for útil, a gente pode fazer uma comparação. A gente pode falar que a variável digital é como uma escada. Você tem vários degraus e para você chegar ao topo você tem que subir degrau por degrau. Já a variável analógica ela pode ser comparada a uma rampa. Você não vai ter saltos. Você vai ter uma variação contínua do valor mínimo até chegar ao valor máximo. Tá ok? E para ficar bem claro essa diferença, trouxe aqui o exemplo para vocês do relógio. Então a gente conhece o relógio digital e conhece também o relógio analógico. A gente está o tempo todo utilizando esses dois tipos de relógio, mas quem nunca parou para estudar eletrônica, quem nunca parou para trabalhar com automação, nunca parou para pensar na diferença principal entre o conceito e a estrutura física desses dois dispositivos, que fazem a função semelhante. Então a gente sabe que o relógio digital ele vai pular de salto em salto, ou seja, se eu for comparar aqui os minutos, a gente sabe que o salto ele é de 1 em 1 minuto. Então, do jeito que o relógio está aqui, ele está marcando 12 horas e 53 minutos. A próxima marcação em relação aos minutos será 54 minutos, certo? Porque eu sei que o salto que esse relógio é capaz de dar em relação aos minutos é de 1 em 1 minuto. E em relação às horas é de 1 em 1 hora, ok? Então, ele sempre vai modificar os dígitos de salto em salto. Já o relógio analógico, você não tem saltos para você mudar o valor da sua variável. A sua variável ela vai ser modificada de forma contínua, ou seja, o seu ponteiro ele está o tempo todo marcando determinado valor. Já no relógio digital ele também está marcando um valor o tempo todo, mas você não consegue perceber a variação que existe entre um degrau e outro. Já na variável analógica você varia entre um valor mínimo e um valor máximo, você não tem saltos para você pular. Talvez fique um pouco confuso agora no início, analisando somente o exemplo do relógio, mas vamos entender agora a respeito da forma de onda que cada um desses tipos de sinal pode oferecer para a gente, que já começa a ficar um pouco mais claro e daqui a pouco a gente pode falar de alguns exemplos mais específicos da nossa área, tá ok? Então, em relação à característica do sinal, nós podemos perceber que o sinal digital ele vai ter sempre um valor mínimo e um valor máximo e que ele nunca poderá assumir valores entre esses dois níveis. Ou seja, a gente sabe que o sinal digital ele é representado pelo valor 0 quando ele está desligado e é representado pelo valor 1 quando ele está ligado, ou seja, quando está acionado. Beleza?
Então, resumindo, o sinal digital ele nunca irá assumir valores entre o nível mínimo e o nível máximo. Ele sempre será desligado ou ligado os seus valores. Já o sinal analógico, a gente pode perceber que a gente vai ter um valor mínimo da variável e teremos um valor máximo, da mesma forma que a gente tinha com a variável digital. Mas a principal diferença que a gente consegue perceber é que a todo momento você consegue fazer medição no sinal analógico. A variação do sinal ela é contínua, você não consegue ter somente dois níveis. No sinal analógico você consegue encontrar vários valores entre esses dois níveis. Então aqui já fica bem mais claro para a gente a diferença do sinal digital para o sinal analógico. O sinal digital você só consegue assumir dois níveis, valor máximo e valor mínimo. E no sinal analógico você vai ter o seu valor máximo, vai ter o seu valor mínimo e você consegue assumir vários valores entre esses dois níveis. Beleza? Então analisa comigo o seguinte, se eu fizer uma marcação no gráfico nesse ponto, a gente consegue perceber um valor que é claro que ficou um pouco desproporcional à minha reta, mas a gente consegue perceber que é aproximadamente 50% do valor. Se eu fizer uma marcação no gráfico nesse ponto, a gente consegue perceber que a gente tem uma medição com aproximadamente 75% do valor. E se a gente fizer uma marcação nesse ponto, a gente consegue perceber que a gente vai ter uma variação de aproximadamente 25% do valor da variável total. Ok? Então na variável digital você não consegue ter essa modificação contínua. A modificação ocorre em saltos. Ou você tem valor máximo ou você tem valor mínimo. E isso é na variável digital. Na variável analógica você tem valor máximo, tem valor mínimo e o seu valor vai ficar variando entre esses dois níveis que você vai ter. Ok? Então aqui a gente pode falar a respeito de alguns exemplos. Então, resumindo, a variável digital ela pode assumir apenas dois estados. Ou é o valor máximo ou é o valor mínimo. E a variável analógica ela pode assumir vários valores entre dois níveis. Então, dependendo da resolução do seu sinal, do seu dispositivo que está analisando o sinal, você pode assumir qualquer valor entre dois níveis. Ok? Então, a variável digital é somente dois valores. A variável analógica você pode assumir vários valores entre dois níveis. Então, vamos agora a alguns exemplos para ficar mais clara ainda a diferença entre a variável digital e a analógica. Então, nós sabemos que a nossa variável digital ela só pode assumir apenas dois estados. Já a variável analógica ela pode assumir vários valores entre dois níveis. Então, a variável digital só assume dois estados. Ou é valor máximo ou é valor mínimo. E a variável analógica pode assumir vários valores entre dois níveis, que são os níveis máximos e os níveis mínimos. Aqui nós temos alguns exemplos da variável digital. Então a variável digital ela pode assumir o nível 0 e o nível 1. E nós sabemos que o nível 0 é o estado desligado e o nível 1 é o estado ligado. E você pode sempre fazer a comparação às várias variáveis digitais analisando o estado 0 e 1, que é o nível lógico de programação. Se estiver falando de falso e verdadeiro, a gente sabe que a variável no estado falso ela está desligada, que é a mesma coisa de estar no estado 0, e verdadeira a gente sabe que ela está no nível 1. Desligado é o estado 0 e ligado é o estado 1. O estado 0 a gente pode fazer referência com o nível baixo, e o nível 1 a gente pode falar que é alto. O não e sim, a gente pode fazer a comparação com o não no nível 0 e o sim no nível 1. Se a sua chave estiver aberta, ela estará desligada, estará em nível baixo ou será falsa e, portanto, ela estará no nível 0. E se ela estiver ligada ou se ela estiver fechada, a gente pode dizer que ela está no nível alto, que é verdadeira e, consequentemente, também a gente pode considerar que está no nível 1. Então, a gente tem vários tipos de variáveis, vários dispositivos que trabalham com as variáveis digitais. E, na verdade, a maioria dos sensores, a maioria dos dispositivos que vão enviar sinal para a entrada do seu controlador são do tipo digital.
Então é importante a gente saber isso, que a gente só pode assumir dois valores com esse tipo de dispositivo. Ele pode ser desligado ou ligado, nível 0, nível 1, falso ou verdadeiro, baixo ou alto, não ou sim, ou aberto ou fechado. Lembrando que, independente de qual seja o método digital que você vai adotar para analisar essa variável, ela só pode ter dois estados, ok? Já a nossa variável analógica, a gente vai analisar o seguinte, que a gente tem um valor mínimo e a gente tem um valor máximo. No caso do exemplo, é um sensor que analisa medições enviando um sinal de 0 a 10 volts, e esse sensor ele pode modificar o sinal que está sendo enviado de acordo com a modificação da variável que ele está fazendo a medição. E esse sinal que ele vai enviar pode assumir vários valores entre os dois níveis que a gente tem, que é o nível mínimo e o nível máximo. A gente sabe que se eu tenho um sensor analógico que faz a medição de um nível, e esse nível é o nível de um reservatório que tem 100 litros, e se eu tenho uma tensão de 5 volts, eu estou analisando a metade da tensão elétrica que o meu sensor é capaz de enviar. Então ele é de 0 a 10 volts, então ele está medindo 5 volts, então equivaleria a 50% do sinal, então eu sei que ele teria um volume de 50 litros. Então eu estou dando esse exemplo somente para você entender que o seu sensor, a sua variável analógica, ela vai modificar proporcionalmente com a grandeza física daquilo que está sendo analisado. Tá ok? Então, resumindo, variável digital só assume dois valores, a variável analógica pode assumir vários valores de acordo com a variação proporcional da variável que está sendo medida. Nós temos algumas vantagens de se utilizar a variável digital em relação à variável analógica. Então, a variável digital, nós sabemos que ela é mais fácil de ser projetada. Além de ser mais fácil de projetar, os sistemas de hoje em dia permitem um fácil armazenamento de informações devido à estrutura física das memórias que são utilizadas nos sistemas com circuitos integrados. Elas possuem maior precisão e exatidão, e o tipo da variável também permite que a gente possa fazer a programação do sistema. Além disso, os circuitos integrados que compõem toda a estrutura física das variáveis digitais são menos afetados pelos ruídos que a gente pode ter em um transporte de dados. Além disso, nós temos uma maior quantidade de circuitos que podem ser fabricados em CI. Beleza, pessoal? Então vamos falar um pouquinho agora a respeito da conversão entre um sinal analógico e um sinal digital. Então é importante a gente lembrar o seguinte, que na CPU do controlador, do seu CLP, a variável ela é processada em digital, independente se essa variável é digital na entrada ou se ela é analógica na entrada. Sempre na CPU do seu CLP, o processamento de dados ele é feito de forma digital, devido às várias vantagens que a gente acabou de falar a respeito da variável digital em relação à variável analógica. Tá ok? Então, se a sua variável na entrada do seu CLP ela é uma variável digital, lá no processamento de dados do seu CLP, ela também vai ser digital. Mas e se você tem uma variável analógica na entrada do seu CLP? Como que acontece esse processo de conversão? Analisa comigo o seguinte. Então, aqui a gente tem um exemplo. Estamos fazendo aqui a medição de temperatura com um sensor analógico. Esse sensor analógico ele vai enviar esse sinal analógico para a entrada do controlador. E a entrada desse controlador possui o que a gente conhece como conversor. E esse conversor, o que ele faz? Ele pega esse sinal analógico que foi recebido do sensor e converte esse sinal para um sinal digital, proporcionalmente. A partir disso, esse sinal é processado pela unidade central de processamento do controlador. E se você tiver a necessidade de enviar um sinal analógico na saída do controlador, esse controlador vai pegar um outro conversor na sua saída e fazer a conversão do sinal de digital que estava sendo processado para um sinal analógico para poder ser enviado para algum dispositivo para fazer o controle do que se tem a necessidade. No caso, nós temos o exemplo da temperatura, tá ok? Então, resumindo, esse sinal, se ele tiver necessidade de sair do controlador também analógico, ele vai chegar no controlador como analógico, ele vai ser convertido para digital, vai ser processado em digital e depois
quando ele tiver necessidade de ser enviado, ele vai ser convertido de digital para analógico novamente. Então nós temos o processo acontecendo duas vezes. Então na entrada do CLP acontece o processo de conversão AD, que é de analógico para digital. Na memória do CLP, processo em digital. E na saída do CLP nós temos a conversão DA, que é a conversão de digital para analógico. Então, resumindo o que nós falamos nessa aula, nós falamos a respeito do conceito de variável. Nós vimos que a característica de qualquer objeto que pode ser medida ou enumerada. Nós falamos também a respeito dos tipos de variáveis, que são as variáveis digitais e as variáveis analógicas. Nós vimos que a principal diferença entre as duas é que a variável digital pode assumir apenas dois estados e a variável analógica pode assumir vários valores entre dois níveis. A principal característica dos sinais digitais e analógicos é que o sinal digital ele vai se modificar em saltos. Já a variável analógica, a modificação é contínua, a variação vai ser contínua. Nós falamos a respeito de alguns exemplos, nós falamos que as variáveis digitais podem assumir o valor 0, 1, aberto, fechado, sim ou não, alto e baixo, ligado, desligado. E as variáveis analógicas nós podemos verificar vários valores entre dois níveis. Falamos a respeito do exemplo, se você tem um nível mínimo de 0 volts e um nível máximo de 10 volts, você pode assumir vários valores entre os dois níveis. 2 volts, 5 volts, 4 volts, 8, 2,5, 3,5, seja lá qual for o valor que você conseguir assumir dentro dessa faixa, é considerado um valor analógico, porque a variável digital você não consegue encontrar valores nos intervalos, só consegue encontrar valores em dois níveis, ou máximo ou mínimo. Falamos também a respeito da conversão de variáveis, que na memória do controlador, na unidade central de processamento, todos os dados são processados de forma digital. Ou seja, se você tem a necessidade de usar uma variável analógica, o seu controlador vai pegar essa variável analógica e converter ela para digital, e depois que ela for convertida para digital e for processada, se tiver necessidade de enviar ela na saída do controlador, o seu controlador vai fazer o processo contrário, converter essa variável de digital para analógico, para você poder enviar ela para algum dispositivo. Tá ok? Então é isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Espero que vocês tenham compreendido a diferença entre as variáveis digitais e analógicas, que é conhecimento fundamental para a próxima aula. Então encerro aqui essa aula, espero que vocês tenham gostado. Deixo o meu pedido para vocês curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, para você estar sempre acompanhando nossos materiais e acompanhar essa série de 8 aulas sobre o controlador lógico programável. Então fica aqui meu forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.